Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo de leituras do mês de março. O mês de março, diferente do que eu pensava, foi muito bom para leituras. Eu consegui ler 11 livros, o que significa que foi um mês melhor do que fevereiro, mas pior do que janeiro, que é compreensível, já que em janeiro eu estava de férias. Ainda assim, eu não consegui cumprir a minha TBR inteira, ficaram faltando 3 livros da minha TBR, mas em compensação eu adicionei 2 livros que não estavam na minha TBR, então balanceou um pouco, eu fiz meio que a troca de um por outro. E ao todo, eu acho que meu saldo foi bem legal, eu tô bem empolgada para as minhas leituras de abril e eu acho que março foi um grande responsável por isso. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou começar logo e vou contar para vocês quais livros eu consegui ler e o que eu achei de cada um deles. Minha primeira leitura do mês, então, foi O Rei Perverso, da Holly Black, que é o segundo livro da trilogia O Povo do Ar. Ele foi um livro que me surpreendeu bastante, porque ele tem um plot ali no final que me pegou de surpresa. O plot tava meio na cara, assim, a autora tinha dado algumas dicas, mas eu fui desatenta, não percebi, e quando eu vi, gente, já tinha sido engolida pela onda, e foi uma coisa, assim, que me deixou muito empolgada pela leitura do próximo livro, o terceiro e último, que é A Rainha do Nada. Então, assim, foi uma leitura realmente muito boa. Eu também consegui ler o livro super rápido, porque é um livro que passa muito rápido, a escrita da Holly Black é muito boa e a história flui muito bem. Também gostei bastante do desenvolvimento do relacionamento dos protagonistas nesse livro. É um relacionamento, assim, meio bizarro, meio estranho, meio diferenciado, mas como se trata desse povo élfico e etc, essa cultura meio diferente, essas criaturas bem diferentes, eu não tô em posição alguma de julgar um negócio que é fantasia, sabe? Que não existe de verdade, que é um povo criado para a história. Então, eu gostei bastante, eu acho que eu consegui entender e me importar um pouco mais como Cardan nesse livro, porque até o primeiro livro, a única coisa que eu sentia por ele era ódio. Nesse livro aqui, eu comecei a entender um pouco mais o personagem, a ter um pouco mais de empatia por ele e tentar entender as atitudes que ele tem. Então, o meu relacionamento com os personagens da história melhoraram nesse livro. E, ao mesmo tempo, é uma montanha russa, porque enquanto que no momento você tá gostando muito de um personagem, chega em outro momento que você tá odiando ele. A própria Jude, né, que é a protagonista, ela me faz passar muito por esses saltos de emoção. Mas eu acho que era justamente o propósito da autora, então isso acabou sendo uma coisa positiva e uma coisa que me agradou na história. Tô super ansiosa, como eu já disse pra vocês, pra ler o terceiro livro e com certeza farei isto no próximo mês, porque não vou conseguir me segurar mais do que isso. O segundo livro que eu finalizei esse mês também é de fantasia e também é um livro que eu tava super ansiosa pra ler, que é Cinco Destinos Sombrios, da Kendare Blake. Ele é o último livro da série Três Coroas Negras e ele tava em meta também, então eu fiquei muito empolgada pela leitura dele. Eu peguei ele simultaneamente com O Rei Perverso, mas eu terminei O Rei Perverso primeiro e depois foquei nesse daqui. E ele foi um livro que ele não me surpreendeu, tá? Porque algumas coisas que aconteceram aqui eu já imaginava que iam acontecer desde o livro passado. Inclusive eram coisas que eu tava temendo que acontecesse, mas ao mesmo tempo eu entendo o porquê de a autora ter feito como fez. Eu fiquei triste, mas eu aceitei, sabe? Porque essa história é uma história muito sombria, muito dark, e você sabe a todo tempo que coisas ruins vão acontecer, que não é tão romantizado assim, não é uma história tão fantasia puxado pro lado mais conto de fadas, sabe? Então acontece realmente bastante coisa ruim aqui e a gente tá vendo que essas coisas ruins irão acontecer desde o primeiro livro, porque é uma história realmente bem tensa, em que os personagens sofrem bastante e tem que passar por diversas situações muito difíceis. Então, se vocês gostam de umas fantasias assim mais puxadas pro lado dark, eu acho que vocês vão gostar bastante de Três Coroas Negras. Eu não lembro direito quantas estrelas eu dei pra esse livro, eu acho que foram 4 ou 4,5. Eu acho que foi um livro que ele entregou o que precisava e que, apesar de querer que o final fosse outro, eu não sei se o final que eu queria que acontecesse seria realmente um bom final. Eu acho que esse final aqui, apesar de ter me deixado triste, foi o final melhor do que o final que me deixaria feliz. Então, é um livro que me fez passar por diversos sentimentos controversos. Eu chorei bastante durante esse livro, mas ao mesmo tempo também consegui ler ele super rápido, porque é uma história muito fluida. Tô muito ansiosa
ansiosa pra ler outras coisas, né, da Kendra Blake, é o autor que eu quero continuar acompanhando. E também tô muito feliz porque a leitura desse livro me fez cumprir aí uma das minhas metas de 2021. Ao mesmo tempo que eu finalizei uma história que eu gostava muito, eu também consegui cumprir metas. Então, apesar de que eu vou sentir falta dessa história, desses personagens, eu também tô bem feliz de ter concluído e de ter descoberto qual era o grande final que a autora tinha planejado pra esse universo e pra essa história que ela criou. Minha terceira leitura do mês foi um livro que eu imaginava que eu ia gostar, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto, que é Skyward, do Brandon Sanderson. Eu li esse livro aqui pra leitura do mês do Clube Mais Uma Fantasia da minha amiga Rafa. E, gente, que leitura abençoada, sabe? Que clube abençoado, porque os 2 livros que eu li pro clube esse ano já foram, assim, perfeitos. 5 estrelas favoritados, ambos. Eu acho que eu favoritei esse livro, tenho quase certeza. E por que que eu dei uma nota tão alta pra ele? Porque a história é perfeita? Não, porque eu acho que tem alguns errinhos aqui, algumas coisinhas muito bobas, assim, sinceramente, bem irrelevantes, mas que poderiam, sim, afetar a nota. Só que eu dei essas 5 estrelas mais pelo fato do que esse livro me fez sentir, porque ele me deixou muito presa. Eu me importei muito com os personagens, eu gostei bastante da protagonista, e essa história como um todo acabou me afetando muito. E eu acho que o tempo que eu passei lendo esse livro foi um tempo que eu fiquei muito, muito feliz. Eu ficava ansiosa pela leitura, eu ficava, meu Deus, esse livro eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler. Tanto é que eu não consegui seguir certinho as metas do clube, eu acabei terminando a leitura bem antes. E isso tudo porque eu gostei muito do livro, eu queria saber logo o final. Então é uma história que eu recomendo muito pra quem gosta de ficção científica, umas histórias assim que se passam no espaço, com naves espaciais, batalhas estelares, umas coisas assim, em meio vibes Star Wars, meio vibes A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Pra quem gosta desse tipo de história, eu acho que vai ser um prato muito cheio. Ele é um livro mais adolescente, então ele tem uma protagonista adolescente, e foi uma protagonista que aparentemente irritou muita gente, mas a mim não irritou, porque eu consegui entender tudo o que ela tava sentindo, o que ela tinha passado, as reações dela às coisas. Então eu realmente me coloquei no lugar dela, e por causa disso ela não me fez passar raiva alguma. Na verdade eu achei super de boa, super compreensível, eu achei a protagonista bem corajosa e bem forte também por tudo que ela aguentou. Aqui nesse livro então a gente vai acompanhar uma garota chamada Spencer, que ela mora meio que na parte subterrânea de um planeta desabitado. Mas ele é um planeta que ele não tem nada na superfície, e toda a população vive debaixo da terra, em túneis, em cavernas, porque eles sofrem perigo constantemente. Então, de vez em quando, algumas naves de um povo inimigo, de uma raça inimiga chamada Krell, sim, é bem engraçado o nome, eles descem do céu nas naves e jogam bombas, eles atacam essa população de pessoas, e por causa disso não é seguro pra eles morar na superfície, eles precisam viver embaixo da terra, e eles também precisam contra-atacar, senão eles seriam totalmente dizimados. Então a profissão mais importante de todas entre essa população é a profissão de piloto de nave espacial, porque esses pilotos são a principal barreira, né, entre os Krell e o resto da população deles. A Spencer, no caso, ela é filha de um dos pilotos mais renomados e com a maior reputação dessa sociedade deles. Ele é conhecido por ter participado de muitas batalhas, por ter ajudado muito a comunidade deles, então ela tem muito orgulho do pai dela, e quando ela crescer, né, porque no início da história ela é uma criança, ela quer se tornar exatamente igual a ele, só que em determinada situação, quando ela tinha, eu acho que 7 ou 6 anos de idade, o pai dela acaba participando de uma batalha, e depois dessa batalha ele fica conhecido como o grande traidor, o grande covarde, porque segundo as pessoas que estavam voando junto com ele acabou fugindo durante um ataque dos Krell. Então o pai dela perde todas as honras que tinha e acaba se tornando um traidor, e ele também acaba sendo morto por um companheiro de equipe nessa batalha depois que ele comete a traição. Então a Spencer, ao invés de crescer como a filha de um grande herói, ela cresce como a filha de um grande traidor, e ela sofre meio que as consequências das ações do pai dela, como se ela, por ser filha dele, também fosse ser uma covarde. Só que isso, ao invés de deixá-la abalada, ao invés de fazer com que ela pare de acreditar no que ela conhecia do pai dela, na verdade só faz com que ela fique mais empenhada ainda em se tornar uma piloto e limpar a reputação, o nome do pai dela. E vários anos depois na história, quando ela já tá adolescente, a gente vai acompanhar como vai ser a experiência dela, né, entrando na escola de pilotos, como ela vai aprender, né, a dirigir uma nave espacial, como vai ser tudo isso, a forma como ela vai lidar com o fato de as pessoas
pessoas tentarem impedir ela de se tornar uma piloto. Então acontece muita coisa aqui e é uma história muito boa, tem personagens muito bem desenvolvidos, personagens que eu gostei muito de acompanhar. E se vocês estão em dúvida se leem Skyward ou não, leiam em nome de Jesus, porque é um livro muito bom. Ele tem continuação que já saiu lá fora, não saiu no Brasil ainda, mas eu tô torcendo pra editora Planeta lançar, porque eu preciso saber como é que vai continuar a história da Spensa e qual vai ser o depois do final desse livro. Eu acho que o quarto livro que eu finalizei no mês foi As Crônicas de Bane, da Cassandra Clare, da Sarah Rez Brennan e da Maureen Johnson. Sendo esse livro ou não, de qualquer forma eu li. E foi um livro que me dividiu bastante a opinião, porque ele é um livro de crônicas, ou seja, contos, né, sobre o Magnus Bane, que é um personagem que eu gosto muito, que muita gente que é fã dos livros da Cassandra Clare gosta muito. Só que ele é um livro que tem altos e baixos. Algumas crônicas são muito boas e algumas crônicas deixam um pouquinho a desejar, são mais fracas. Então você tem essa montanha-russa de qualidade. Às vezes tem uma crônica muito boa, vem seguida de uma crônica mais mediana, e aí você perde um pouco a empolgação de continuar lendo o livro, e aí depois você recupera a empolgação e fica no gás. Então é um livro assim que ele vai te fazer passar por altos e baixos, mas que eu acho que vale bastante a pena a leitura, principalmente pra quem gosta do Magnus Bane, pra quem quer conhecer um pouco mais do personagem, acompanhar um pouco mais das aventuras que ele já passou, porque é um personagem com muita experiência, com muitos anos de vida, a gente nem sabe ao certo quantos. Ele é um feiticeiro, né, do universo da Cassandra Clare, então ele é um ser imortal que já viveu muitos anos, já passou por muitas situações, já se apaixonou diversas vezes, já correu perigo, já ganhou amigos, já ganhou inimigos. Então tudo isso a gente vai acompanhando aqui e é numa ordem cronológica muito legal, porque os primeiros contos eu acho que eles são os mais fracos, já que eles se passam em 1700 e alguma coisa, tipo, é muito antigo e não tem tantos personagens rodeando o Magnus, que também aparecem nesses contos, que a gente conheça, ou que a gente conheça e seja apegado. Então, por causa disso, esses primeiros contos acabam sendo um pouquinho mais fracos. Só que à medida que o tempo vai passando e os contos também vão passando, a gente vai chegando numa época que a gente conhece personagens de As Peças Infernais. A gente tem ali o final dos anos 1800 e o início dos anos 1900, em que a gente acompanha alguns personagens de As Peças Infernais. Depois aparecem alguns personagens que eu acho que vão protagonizar ali a nova série da Cassandra Clare, né, que é As Últimas Horas, que tem Corrente de Ouro, Corrente de Ferro, etc, etc. E depois disso a gente já chega nos personagens do período de Os Instrumentos Mortais. Então, assim, é uma crescente que vai ficando cada vez melhor. E aqui tem contos realmente muito bons e que valem a pena serem lidos. Eu fiz várias marcações nesse livro e eu me diverti muito durante a leitura. Vocês sabem que o Magnus é um personagem, assim, super engraçado, super alto astral, super sarcástico, assim, que é irônico, joga umas piadinhas e ao mesmo tempo é uma pessoa muito boa. Então eu fiquei muito feliz de ter conhecido um pouco mais do passado dele, do que ele já viveu. E pra quem é fã da série, eu recomendo bastante a leitura. Eu dei 4 estrelas pra esse livro e ele me deixou bem mais no hype, assim, pra continuar lendo os outros livros da Cassandra Clare, que eu não fiz a leitura ainda. O próximo livro que eu finalizei, então, foi uma leitura que eu iniciei no mês passado, em fevereiro, e finalizei agora em março, que foi O Mundo de Lore e Criaturas Estranhas, do Aaron Main, que eu tinha lido metade desse livro no mês passado e li a outra metade esse mês. Esse mês eu consegui ler muito mais rápido, eu não sei porquê, mas o livro fluiu bem melhor pra mim. Ele é um livro, então, que reúne várias histórias e mitos e lendas e coisas do folclore popular de diversos países diferentes. Então a gente vai ter aqui histórias de bruxas, lobisomens, vampiros, fantasmas, demônios, ETs, todo tipo de criatura mitológica, lenda, e tudo isso reunido em um livro só, que era um podcast e foi transformado em um livro. Então ele tem essa narrativa, assim, um pouco mais leve, um pouco mais informal. É um livro fácil de se ler, mas ao mesmo tempo um pouquinho denso, porque ele reúne muitas informações, e essa surra de informações que você fica levando o tempo todo faz com que você leia um pouquinho mais devagar. Ainda assim, é um livro que é muito interessante, porque a gente passa a conhecer aqui histórias dos primeiros casos, assim, de aparições de vampiros que as pessoas denunciavam, de aparições de lobisomens, de aparições de diversas criaturas literalmente estranhas, como diz o título. Então, pra quem é interessado nesse tipo de coisa um pouquinho mais macabra, assim, puxado pro terror, eu acho que vai gostar bastante desse livro. Ele não é um livro que dá medo, mas ele te deixa, assim, um pouquinho tenso. Então, ele não dá sensação de medo, mas ele te deixa mais alerta e um pouquinho nervoso com algumas histórias que são mais dark, assim. Pra quem gosta desse tipo de leitura, eu super recomendo. Ele é um livro de não ficção, eu acredito, não sei direito o gênero, mas vai trazer
trazer histórias que não são reais, né? Pelo menos eu não acredito que sejam. Me digam aqui embaixo se vocês acreditam ou não. E foi bem divertido, assim, pra passar o meu tempo. Uma leitura mais rápida, tem apenas 250 páginas o livro. Também tem algumas ilustrações aqui que são bem bonitas. Essa edição da Dark Side, né? Super caprichada. Como vocês podem ver aqui, a gente tem algumas ilustrações nos capítulos. Esse aqui é um bicho, que eu não sei nem qual é, na verdade. Aí aqui temos outro bicho, ó. As ilustrações são bem bonitas, realmente. E vale a pena a leitura pra quem realmente tiver interesse nesse tipo de informação. É um livro que a gente percebe que o autor pesquisou bastante e foi atrás de muita coisa pra poder construir. E são informações, assim, muito interessantes e que talvez pesquisando sozinho em casa você não fosse conseguir reunir e entender tão bem quanto aqui nesse livro. A próxima leitura que eu finalizei no mês foi Aniquilação, do Jeff Vandermeer, que é o primeiro livro da trilogia Comando Sul. Esse livro aqui, gente, eu não sei o que pensar sobre. Por quê? Porque ele é um livro muito confuso, muito enigmático, muito misterioso. Aqui a gente tem uma história de uma área X que aparece e é uma área muito estranha, porque bichos de determinado habitat passam a conseguir, né, sobreviver em outros lugares, coisas desaparecem, pessoas desaparecem e aparecem em outros lugares. Enfim, um monte de acontecimentos estranhos são relatados, né, nessa área. Então ela acaba sendo isolada e o governo cria excursões com pessoas profissionais de diversas áreas para ir até essa área e passar relatórios, escrever um diário e assim eles conseguirem estudar esse lugar e descobrirem mais sobre ele. Então aqui a gente tem uma protagonista que ela narra o livro em primeira pessoa, ela é uma bióloga e ela foi enviada junto com outras 4 mulheres na 12ª expedição para a área X e cada uma dessas mulheres é especialista em uma coisa diferente. A nossa protagonista, por exemplo, é uma bióloga, a gente também tem uma topógrafa, uma antropóloga e uma psicóloga. E no início da expedição delas, né, antes delas chegarem ao acampamento, que é onde começa realmente a história, elas também eram acompanhadas por uma linguista que acabou desistindo no meio do caminho, alguma coisa assim. E então elas vão começar a explorar esse lugar e a primeira coisa que elas encontram depois de acharem o acampamento onde elas vão ficar é uma espécie de túnel na terra que a bióloga enxerga como uma torre enfiada na terra. Não me perguntem o que se passa na cabeça dessa mulher, a história é realmente muito confusa. E elas vão ter que agir pisando em ovos umas com as outras, sabe? Porque elas estão armadas, elas não se conhecem muito bem. Se uma delas fizer alguma merda, acaba colocando a outra em perigo. E elas têm que desvendar esse lugar misterioso que elas não sabem absolutamente nada. E começam a acontecer várias coisas esquisitas. E ao mesmo tempo que ela vai vivendo todas essas experiências e passando por diversas situações assim muito tensas, muito nervosas, ela também vai relembrando algumas partes do passado, principalmente relacionadas ao casamento dela, né? Porque ela tem um marido e esse marido dela também fez parte de uma expedição que foi a expedição anterior à dela. Então, ela vai contando tudo isso pra gente e vai jogando várias informações que você não consegue muito bem encaixar e interligar. E é um livro muito complicado, gente, sério, é muito difícil. Ele tem 200 páginas, mas é muito difícil de entender. E ao mesmo tempo que ele é muito difícil de entender, ele também te passa uma sensação de muito perigo, de muita tensão, apreensão, agonia realmente. Então você fica esperando que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa com esses personagens e alguma coisa horrível. Mas ao mesmo tempo eu também não acho que é um livro que dá medo, porque eu, Mariana Moura, não senti medo. E se eu não senti medo, eu acho que mais ninguém vai sentir. Então eu acho que o objetivo dele realmente não é passar medo pra ninguém, e sim contar uma história que nem a própria protagonista tá entendendo. E como a gente vê pelos olhos dela todo tipo de situação, como ela não tá entendendo, a gente também não tá entendendo. Então eu acredito que tenha sido isso, e por isso eu terminei o livro tão confusa. Mas como é uma trilogia, eu acho que nos próximos, quando a protagonista for descobrindo mais coisas, a gente também vai descobrir. E é por isso que eu dei uma nota boa pra esse livro, com a esperança de que o que eu não entendi nesse, eu vá entender nos próximos. Eu dei 3,5 estrelas pra ele. Eu não vou dizer que eu tô ansiosa pela próxima leitura, porque é uma leitura mais densa e mais difícil, mas eu tô ansiosa pra descobrir qual vai ser o grande mistério desse livro, qual é o grande plot dele, porque até agora eu não entendi. Eu esqueci de falar de um livro que eu acho que eu li antes de As Crônicas de Bane, mas, enfim, gente, a ordem aqui não tá totalmente certa, tá? Que é Mais Que Amigos, da Lauren Lane. Esse aqui é uma comédia romântica irresistível, como está aqui na capa. Só que, assim, é um livro curtinho, ele tem 200 e poucas páginas,
páginas. É um livro que eu comprei, chegou aqui em casa e eu peguei logo pra ler, porque eu tava precisando, tava fazendo muitas leituras densas, muitas leituras assim que estavam me deixando arrastada, então eu precisava de alguma coisa levinha e rápida de ler. E eu vi esse livro aqui sendo recomendado no canal da minha amiga Rafa. Eu li realmente o livro muito rápido, acho que em questão de 2 dias, mas eu poderia ter lido em 1. Eu só li em 2 mesmo porque eu quis dividir. Só que eu achei a história muito rasa, o relacionamento entre os dois protagonistas muito raso, e eu acho que tudo se desenvolveu de uma forma muito simples, muito básica. Então eu não gostei muito dessa parte do livro, do fato do livro não ter profundidade, mas ao mesmo tempo eu acho que talvez não fosse o objetivo da autora, sabe? Talvez o objetivo dela fosse realmente fazer uma história mais levinha, mais bobinha e mais rápida também, só pra passar o tempo e fazer com que as leituras fluíssem melhor. Aqui então a gente vai ter a história da Parker e do Ben. Eles são melhores amigos desde a época da faculdade, e a Parker era uma garota que ela não acreditava que um homem e uma mulher pudessem ser próximos ao ponto de ser melhores amigos e acabarem não se apaixonando, não tendo algum tipo de relacionamento ou coisa assim. Então, depois que ela conhece o Ben e que ela passa anos sendo a melhor amiga dele, ela acaba mudando essa opinião dela e ela passa a acreditar que uma moça e um cara realmente podem ser melhores amigos. E esse relacionamento, né, da Parker e do Ben chega ao ponto de que eles moram juntos na mesma casa, eles são realmente como irmãos e eles são muito seguros quanto o fato de que são apenas amigos. Então a Parker, ela tem um namorado, esse namorado nem mesmo se importa com o fato de ela morar na mesma casa que o melhor amigo dela. Eles são super de boa, tem um relacionamento tranquilo, ela gosta muito do namorado dela, eles já estão juntos há anos. Enquanto o Ben é um cara super de boa, que quer curtir a vida, ele não gosta de se apegar a outras pessoas, então ele sai com várias garotas, ele se envolve com várias garotas, mas não quer nenhum tipo de relacionamento sério com nenhuma delas. Ele é o famoso galinha, né, que a gente conhece. Tá tudo ótimo aqui na história, tudo normal, tudo perfeito como foi há anos, até que o namorado da Parker termina com ela fica muito mal. E o Ben, como melhor amigo, ele fica ali ao lado dela, dando apoio, consolando, tentando animar a garota e tal. E eles criam o maravilhoso plano de que vão tentar arranjar sexo casual pra Parker. Então, vão tentar fazê-la se envolver com outros caras, curtir um pouco a vida, afogar as mágoas e esquecer o ex. Ela acaba arranjando o famoso relacionamento casual ali, só que não é com um estranho como ela planejava no início, é com o melhor amigo dela. E depois disso, né, depois de tomarem essa decisão arriscada pro relacionamento de amigos deles, eles vão ter que acabar enfrentando as consequências disso e vão ter que lidar com os próprios sentimentos e emoções e as próprias atitudes também. Então o livro é basicamente baseado nisso, não acontece muita coisa fora desse núcleo, a gente não tem o desenvolvimento dos próprios personagens, apenas o desenvolvimento do relacionamento deles, e é isso que me deixa frustrada. Então é um livro que eu dei 3 estrelas pela diversão, pelo fato de ser uma leitura rápida, pelo fato de ter me ajudado, né, com as minhas leituras esse mês, de ter feito com que a minha TBR fluísse melhor e ter sido um livro, assim, sem grandes defeitos, mas também sem grandes coisas incríveis que eu possa pontuar aqui pra vocês. Pra quem gosta de romance, eu acho que talvez goste desse livro. Pra quem não gosta muito, assim, de romance, eu acho que talvez não seja uma boa ideia, porque é um livro que não vai trazer nada muito além disso, sabe? É isto. O próximo livro que eu finalizei no mês, então, foi O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. É um livro que eu estava com muitas expectativas e acabei me decepcionando um pouquinho. Por quê? Porque eu vi muita gente falando que era um clássico muito bom. E eu fui, assim, pensando, meu Deus, vai ser um livro incrível. Só que é um livro bom, mas ao mesmo tempo te faz passar muita raiva. E eu não sei se essa raiva vale tanto a pena, sabe? Porque o protagonista desse livro é insuportável. Ele é um cara nojento, escroto, assim, é um cara que, meu Deus, eu queria socar a cara dele, entendeu? Então, assim, o Dorian, ele é... não tenho palavras, gente. Sério, eu não sabia nada sobre essa história aqui quando eu peguei pra ler. E eu fui surpreendida pelo quanto de ranço eu criei pelo personagem do Dorian e também por alguns outros aqui. É um livro que acontecem muitas coisas ruins, muitas tragédias e poucas coisas boas. Então, é um livro que ele não vai te deixar feliz em momento algum. Eu, pelo menos, só fiquei feliz na última página. E é porque acontece
acontece uma coisa assim que eu estava precisando, mas é um livro muito difícil nesse sentido. É um livro que te deixa com sentimentos ruins, pensando que a humanidade não presta. É um livro complexo de avaliar. Eu não soube direito quantas estrelas dar pra ele, eu dei 4, porque eu acho que o pensamento do autor pra época que o livro foi escrito foi uma ideia genial, sabe? Foi uma ideia boa e bem desenvolvida. Se o plano dele era justamente passar as emoções que eu senti, ele foi muito bem nessa missão. Só que é um livro que ele devia ter sido mais rápido, porque ele tem 200 e poucas páginas e eu demorei muito pra ler, porque ele é tão intragável que eu ficava, meu Deus, eu tô me sentindo mal, entendeu? E por causa disso que eu dei essa nota. Ao mesmo tempo, ele também é um livro muito reflexivo. Um personagem aqui em específico, ele solta várias frases no meio dos diálogos, que são frases que te põem pra pensar, então é um livro que eu marquei bastante e foi um livro que me fez pensar muito sobre várias coisas. Então eu acho que é uma leitura válida e que vai acrescentar bastante em quem se arriscar por esse livro, mas também não vou pensando que é a mais fácil das leituras, porque não é. Eu tenho medo de contar pra vocês sobre o que se trata a história e dar spoiler, porque eu fui sem saber de nada e acabou que eu me surpreendi com o livro em vários momentos, então eu não vou falar a sinopse pra vocês aqui e vou deixar pra quem não conhece a história ainda, se quiser ler, ir totalmente às cegas pra se surpreender assim como eu me surpreendi. Agora vamos para as minhas 3 últimas leituras do mês. Eu li também o Conto da Aia, da Margaret Atwood, e eu gravei um vlog de leitura super completo com spoilers desse livro aqui pro canal, então não vou falar muito sobre ele, porque quem tiver interesse em saber minha opinião mais detalhadamente vai poder assistir o vlog. Mas foi um livro que eu gostei muito, eu dei 5 estrelas pra ele, é um livro muito importante, que traz uma discussão muito importante, que fala sobre a situação das mulheres de uma forma que te deixa muito impressionado, te deixa muito chocado, impactado, e é um livro que te marca quando você faz a leitura, sabe? Eu acho muito difícil você ler esse livro e esquecer do que se trata a história, porque ele tem várias cenas que te deixam assim, pasmo com o nível em que as coisas chegaram. Então aqui a gente vai ter um mundo em que a fertilidade se tornou uma coisa mais rara, então a taxa de natalidade baixou muito. Como uma forma de combater isso, o governo acabou restringindo todos os direitos, todas as liberdades das mulheres. Elas basicamente são tratadas como gado, como animais de estimação, e elas precisam obrigatoriamente fazer tudo o que o governo e as pessoas que estão acima delas mandam, porque senão é morte, entendeu? Então é uma ditadura quase, é uma coisa assim muito, muito extrema, muito pesada. As mulheres que são férteis, que tiveram filhos antes dessa situação toda ser colocada em prática, né? Porque nada é feito repentinamente. Tudo é uma escalada. Então, primeiro você é demitida do seu emprego, você passa a ter o seu dinheiro e os seus bens controlados pelo seu marido ou por algum outro homem que faça parte da sua família. Depois disso, você começa a ser impedida, né, de andar na rua sozinha. Você começa a ser impedida de usar as roupas que você quiser. Então, tudo é uma escalada que vão cortando coisinhas aos poucos e quando você percebe, você tá presa por 7 cadeados e não consegue fazer mais nada. Então, antes dessa situação toda iniciar, as mulheres que já tinham tido filhos ou que são consideradas férteis, elas são classificadas em uma categoria chamada de aias e elas basicamente servem de sistema reprodutório, a famosa barriga de aluguel. Então, elas precisam ter os filhos das pessoas ricas. Enfim, gente, é uma coisa muito horrível e que te deixa muito mal durante a leitura. A escrita da Margaret Atwood é fluida e a história passa bem rápido se você se concentra na leitura e pega o livro pra ler, mas ao mesmo tempo é muito difícil fazer isso porque ele te deixa com uma sensação, um sentimento muito ruim. Pra quem for ler esse livro, toma cuidado, porque se você não estiver preparado pra ver essas coisas acontecerem de uma forma que parece tão realista, não leia, sabe? Não leia. Só leia se você se sentir pronto. É um livro muito bom e muito importante e isso é uma coisa incontestável. Minha penúltima leitura finalizada do mês foi Meu Romeu, da Lisa Raver. Esse aqui é outro livro que eu comprei, chegou aqui em casa e li no mesmo momento. E eu tava querendo alguma coisa que fosse mais rápida de ler. Eu não sabia que esse livro aqui era romance hot. Tipo, eu achava que era só romance, apesar dessa capa aqui horrível. Eu achava que era só romance. A iludida, né? Só que chegou aqui em casa um romance hot. Eu peguei, já tá aqui em casa, vou ler. Então eu li. É um livro que eu gostei, eu dei 4 estrelas, porque eu acho que as partes boas foram superiores às partes ruins. Então tiveram algumas coisas
coisas aqui que me incomodaram bastante, algumas cenas que me deram muita vergonha alheia, que eu tive que fechar o livro, respirar fundo e contar até 10. Inclusive, quem me acompanha lá nas lives, né, que eu faço na plataforma ao lado, viu alguma das minhas reações enquanto eu li esse livro. Eu até comentei algumas dessas cenas que eu achei bem vergonha alheia. Mas, tirando tudo isso, eu achei que foi um livro divertido, engraçado, com uma história diferente, assim, de tudo que eu já tinha lido e que aborda uma temática que eu achei legal, que é esse mundo do teatro, né, de atores que trabalham em peças de teatro. Eu achei bem legal essa parte. Também achei que os protagonistas tiveram uma personalidade bem construída, ainda que a personalidade deles não tenha me agradado totalmente, principalmente em relação ao cara. Só que também foi um livro muito rápido de ler que ajudou nas minhas leituras. Então, levando isso, a parte da diversão e todos os pontos positivos em conta, eu dei uma nota boa pra esse livro, que foi de 4 estrelas. Aqui, então, a gente vai ter a história da Cassie e do Ethan. Esse livro aqui é narrado em 2 momentos diferentes. O primeiro momento do livro é no presente, quando os 2 protagonistas já são adultos, já são atores reconhecidos e famosos, estão com a carreira consolidada. E a gente também vai ter um segundo momento, que é 6 anos no passado, quando eles ainda estavam na escola para se tornarem atores. Então eles estavam na escola de teatro e eles eram mais jovens, eram adolescentes, um momento ali em que eles se conheceram. E a gente sabe, pela parte do presente, que eles 2 já estiveram em um relacionamento e que o cara, o Ethan, fez alguma coisa muito horrível para a Cassie, que fez com que eles terminassem e se separassem e ficassem sem contato durante 3 anos, até o momento em que eles são convidados para fazer uma peça de teatro juntos, em que eles vão precisar interpretar um casal e vão precisar finalmente conversar sobre tudo o que aconteceu e colocar as cartas na mesa, discutir tudo o que aconteceu, conversar e se resolver, para que a peça de teatro possa ocorrer direito, sabe? Porque não pode ficar aquele climão entre eles quando eles vão atuar como se fosse um casal apaixonado. Então eles vão ter que se resolver de qualquer forma que seja, e a gente vai ter o paralelo dessas 2 narrativas. E eu gostei bastante dessa forma que a autora narrou, porque apesar de ficar com medinho de preferir uma a outra e acabar ficando entediada nas partes que eu não preferia, eu acho que eu fiquei interessada nas 2 partes, porque ao mesmo tempo que eu tava muito curiosa com o passado para saber o que ele tinha feito com ela, eu também tava muito curiosa no presente para saber como ela ia reagir à presença dele e o que ele ia fazer para tentar se reaproximar dela. Então eram 2 polos que ambos me deixaram curiosa e interessada. Então essa parte do livro também achei bem legal. E a parte que eles mostram um pouquinho de como é ser um ator de peça de teatro, eu também achei muito interessante, um ponto muito positivo. Então, se vocês gostam desse tipo de história, que tem o desenvolvimento do romance, do casal, dos próprios personagens, e também tem, né, aquelas cenas mais safadas, vocês provavelmente vão gostar desse livro aqui. Eu tô ansiosa pra ler a continuação, porque eu acho que tem uma continuação que chama Minha Julieta. Vou ver se eu consigo ler em breve, né? Não sei se vai ser um livro narrando as mesmas coisas, só que pelo ponto de vista do cara, do Ethan, ou se vai ser um livro realmente continuação do que terminou aqui. Mas, independente do que seja, eu vou fazer a leitura e quando eu descobrir do que se trata, eu venho contar pra vocês. E agora, minha última leitura do mês foi Um Tom Mais Escuro de Magia, da Vi Schwab. Foi a leitura coletiva do mês que eu organizei. E eu tô muito feliz com todo mundo que participou. Também tô muito feliz com essa leitura. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. Eu gostei muito dele. Eu achei que foi uma fantasia super diferente. Eu acho que a Vi Schwab, ela é uma autora muito versátil. Ela consegue fazer cada história dela de uma forma totalmente diferente da outra. Então, ela é uma autora que sempre vai te surpreender de alguma forma. E eu amei esses personagens, eu amei esse mundo, esse universo, essa construção que ela fez e a forma como tudo foi desenvolvido também. Eu acho que eu tirei a meia estrela mais pelo final do livro, que eu acho que a grande batalha final foi um pouquinho rápida demais e um pouquinho fria, assim, sem muita emoção. Mas eu acho que tudo o que aconteceu nesse livro aqui foi mais uma preparação para os próximos, sabe? Eu acho que foi uma introdução ali da problemática principal, porque você percebe que os grandes vilões desse livro não são, na verdade, os grandes vilões dos próximos. Então, eu acho que é isso, pelo menos é uma teoria que eu tenho. E aqui, então, a gente vai acompanhar 2 personagens em específico, o Kel e a Lila. O Kel, então, ele é um Antari, e um Antari nesse mundo aqui significa que ele consegue viajar por portas através de mundos paralelos. Tá difícil de entender? Tá difícil de entender, mas eu vou tentar explicar pra vocês. Nesse mundo aqui existem 4 Londres diferentes. E
E pra viajar de uma pra outra, você precisa necessariamente ser um Antari, ou seja, você tem que portar uma grande quantidade de magia, porque é um tipo de coisa que, apesar de antes, vários anos antes, ter sido comum, hoje em dia já não é mais. Então, os Antares são pessoas, assim, muito raras e atualmente apenas existem dois, o Kel e outro Antari que se chama Holland. O Kel, então, ele mora na Londres Vermelha, mas ele viaja entre 3 Londres para poder passar mensagens, para poder fazer uma relação, assim, mais diplomática, digamos. E essas 4 Londres, então, são a Londres Vermelha, que é a do Kel, a Londres Branca, que é a do Holland, a Londres Cinza, que é a Londres onde a Lila mora, e tem também a Londres Preta, que atualmente ninguém mais visita, ninguém mais vai até lá. Ela tá isolada de todas as outras, porque aconteceu uma grande catástrofe que fez com que o mundo da magia ao todo, assim, mudasse. O grande plot dessa história vai girar ao redor de um artefato muito poderoso que o Kel vai acabar ficando em posse, e ele vai ter a missão pessoal designada por ele mesmo de devolver esse artefato ao lugar de origem dele, sem que ninguém se machuque, sem que ninguém corra perigo, antes que as coisas saiam de controle. Então ele vai tentar fazer isso tudo e ele vai acabar levando a Lila como companheira de viagem dele. Ela é uma garota que comumente se veste de homem e assalta as pessoas, então ela é uma ladra muito boa, ela pega ali furtivamente as coisas e as pessoas nem percebem que foram assaltadas. E o grande sonho da vida dela é ter um barco e sair viajando por aí. Só que antes disso ela precisa juntar muito dinheiro. Então quando Kel aparece, uma pessoa ali cheia de magia, que fala sobre a existência de outros mundos, ela vê a grande oportunidade da vida dela de sair daquele lugar que ela não gosta de viver, de mudar totalmente a vida dela e conhecer outros lugares. Então ela acaba meio que obrigando ele a levá-la junto e eles dois vão partir nessa jornada, que eu não vou explicar muito pra vocês pra não dar spoiler, mas é uma coisa muito legal de acompanhar. É um mundo muito mágico, com uma magia muito diferente, um sistema muito legal, personagens muito bem desenvolvidos que te deixam com a pulga atrás da orelha e ao mesmo tempo te deixam muito curioso pra saber mais sobre. Então eu super recomendo essa leitura, eu tô ansiosa pra continuar lendo a trilogia, vou ver se faço isso ainda esse ano. E pra quem não leu ainda e tem dúvida se lê ou não, recomendo que leia, porque realmente é uma história que me agradou bastante e que eu acho que foi uma das melhores da Vi Schwab que eu li até hoje. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Essas então foram as minhas leituras do mês de março. Comentem aqui embaixo quais foram as de vocês e quais das que eu li vocês mais querem ver vídeo aqui no canal. Também não esqueçam de me seguir pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela e tem link de acesso pra eles no box de descrição. Então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Não esqueçam também de comprar com o meu link da Amazon, do Submarino, da Americanas ou do Shoptime. Todos eles estão aqui embaixo do box de descrição e comprando através do meu link vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Eu estou fazendo lives na plataforma ao lado quase todos os dias, então eu vou deixar meu link aqui na tela pra vocês e também vou deixar fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Vocês podem me seguir lá e receber a notificação sempre que eu entrar ao vivo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo!